Quais são os objetivos da eletroestimulação? Assim como o FES, os objetivos da Russa serão os mesmos, tá? Aumentar o desempenho muscular, tanto em indivíduos saudáveis quanto não saudáveis. Utilizar em estratégias de reeducação muscular ou recrutamento muscular. Prevenção da atrofia muscular ou prevenção do que a gente chama de inibição artrogênica, que é a inibição muscular originária, né, com relação aí a uma lesão articular, uma inibição muscular que tem origem em lesões articulares. Então, a principal diferença do FES para a corrente russa é que a corrente russa é uma corrente de média frequência, e aí se a gente for olhar aquela fórmula gigante lá que vocês estão acostumados a mostrar em todas as aulas, quanto maior a frequência de uma corrente, menor a impedância da pele. Então, essa é a principal diferença entre as duas correntes. A corrente russa é mais confortável para ser aplicada no paciente do que o FES, porque ela tem menor resistência, ela sofre menor resistência à passagem dos tecidos no corpo pelo fato de ter uma frequência portadora maior. No caso, a frequência portadora da corrente russa é igual a 2.500 Hz. A frequência portadora do FES, ela fica abaixo de 1.000 Hz, então por isso que a corrente russa é considerada uma corrente de média frequência. E o fato dela ser de média frequência faz com que ela seja mais confortável à passagem na pele, porque tem menor resistência à passagem dos tecidos. E além disso, alguns trabalhos, né, demonstram que a corrente russa ela pode recrutar em torno de 30% a 40% a mais de fibras durante o exercício resistido do que o FES. A teoria em cima disso é de que pelo fato de ser uma corrente de média frequência e sofrer menos resistência à passagem dos tecidos, a corrente russa consegue alcançar aplicações mais profundas, o que automaticamente recrutaria um maior número de fibras motoras, uma maior capacidade, né, um maior recrutamento muscular. Qual é a característica da corrente russa? Assim como todas as outras que nós discutimos até agora, a corrente russa, ou o nome russa, né, é um nome comercial. Então, essa corrente deveria se chamar corrente alternada, bifásica, tudo bem? Por conta disso, tem o positivo e o negativo. Ou seja, ela também é uma corrente despolarizada, varia entre o polo positivo e o negativo. Nós também podemos utilizar em cima de placas, né, materiais metálicos, prótese de quadril, prótese de joelho, não tem problema nenhum. Materiais de síntese que sejam utilizados para reconstruir fraturas, então não tem problema nenhum porque ela é despolarizada. Ela também é uma corrente pulsada, simétrica, com pulsos retangulares ou sinusoidais, ou são quadrados assim, ou eles são assim, sinusoidais. É considerado uma corrente de média frequência porque tem a frequência portadora de 2.500, ou seja, entre 1.000 e 10.000 Hz. Então, a gente deveria caracterizar a corrente russa assim: corrente alternada, pulsada, simétrica, com pulsos retangulares ou sinusoidais e de média frequência. Mas, no dia a dia da clínica, no linguajar aí mais coloquial, né, a gente acaba chamando essa corrente de corrente russa, beleza? E aí, de novo, a gente também utiliza bastante essa corrente em casos de inibição artrogênica. Quando o indivíduo não consegue manter a extensão do joelho aí, ó, durante uma flexão de quadril, por exemplo, é uma aplicação que a gente pode utilizar no músculo quadríceps para tentar melhorar o recrutamento muscular. Indivíduos que tenham lá a diminuição da ativação muscular logo após cirurgias, né, em pós-operatórios, como a gente viu lá na aula do FES. Então, quando você tem uma lesão articular, como eu expliquei para vocês lá na última aula, você tem informações aferentes que são enviadas para o seu sistema nervoso central, automaticamente esse sistema que controla a ativação aí de todos os músculos do nosso corpo, ele entende que os músculos naquela região que foi lesionada, que está machucada, eles devem ser inibidos para que você proteja aquela articulação. Então, o nosso objetivo, assim como no FES, com a corrente russa, vai ser conseguir aumentar o recrutamento muscular, principalmente agindo sobre o motoneurônio inferior,
que em caso de lesões, em caso de pós-operatórios, em casos de simplesmente um edema na articulação, a tendência é que o motoneurônio inferior, que inerva aquele músculo próximo daquela articulação, ou até mesmo músculos que estão em articulações distantes, naquele membro você tenha a inibição, né, muscular, ou seja, a diminuição da capacidade que aquele indivíduo tem de realizar a contração muscular, de realizar o recrutamento muscular. A gente vai utilizar com os mesmos objetivos do FES, certo? Seja no joelho, no quadril, no ombro, só que alguns parâmetros serão diferentes, até porque é uma corrente diferente, certo? Então, tanto a corrente russa quanto a corrente Alce, que são as duas correntes que a gente vai discutir hoje, elas são consideradas de média frequência, porque tem a frequência portadora acima de 1000 Hz, né? Igual ou acima de 1000 Hz, entre 1000 e 10.000 Hz. E os parâmetros que nós vamos ajustar nessas correntes serão frequência de modulação, porque eu preciso fazer com que essa corrente seja modulada em baixa frequência para eu conseguir aplicar no meu paciente. Tempo de contração, né, ou o que a gente chama de T-on, e o tempo de repouso, ou T-off. E existe um parâmetro novo, que daqui a pouco vocês vão entender para que ele serve, que é chamado de ciclo de trabalho. A gente vai discutir sobre ele. Intensidade, e a gente vai sempre querer alcançar lá o limiar motor, quando a gente vai aplicar uma corrente para contração muscular, certo? Então a gente vai entender agora cada um dos parâmetros, como que a gente pode aplicar nos nossos pacientes, beleza? Por que existe um parâmetro aí, novo, que vocês não ouviram falar no FES, que é chamado de ciclo de trabalho? Porque as correntes de média frequência, ou qualquer corrente de contração muscular, na verdade, elas realizam a contração do músculo através da somação dos pulsos. Então, quando você tem a somatória dos pulsos sendo aplicada no seu paciente, né, essa somatória é o que faz com que ocorra a despolarização da célula do motoneurônio inferior, do neurônio que vai dar o estímulo elétrico e para que você tenha lá a contração das fibras de actina e miosina e o músculo se contraia. Então você tem a somatória desses pulsos e é a soma desses pulsos que vai fazer com que o músculo se contraia. Esse efeito de contração muscular gerado por uma corrente é chamado de efeito Gildemeister, como vocês estão vendo aí no slide. Só que quando você utiliza correntes de média frequência para realizar essa despolarização das fibras nervosas, você pode causar nesse músculo o que a gente chama de inibição de Vedensky. O que seria inibição de Vedensky? Quando você fica muito tempo estimulando o músculo, ou seja, despolarizando aquela fibra com uma soma de pulsos de corrente de média frequência, sem dar um repouso dentro daquele pulso, você pode causar uma tetanização do músculo, como se fosse uma cãibra do músculo, tá? A gente chama isso de inibição de Vedensky. Então, como esses pulsos são responsáveis por despolarizar o motoneurônio e o motoneurônio contrair o músculo, em alguns momentos, se esses pulsos ficam agindo o tempo todo, você pode não conseguir realizar a repolarização dessa fibra nervosa. Se você não tem repolarização, aquele músculo não relaxa. Então você pode ter o que a gente chama de inibição de Vedensky, que é uma tetanização, uma cãibra, porque você não tem a repolarização daquelas fibras, então o músculo fica contraído o tempo todo. Por que isso é ruim durante um trabalho aí de força, durante um trabalho de recrutamento muscular? Se você não deixar o músculo repolarizar, você não consegue despolarizar de novo aquela fibra. Ou seja, a fibra que está em tetanização, ela não vai participar mais do exercício, do período de contração. E aí o que vai acontecer é que essa fibra aí que sofreu tetanização, ela não vai ajudar na geração de força, na geração de torque naquele músculo. Automaticamente o seu exercício ele já não é tão efetivo, porque você não tem aquele músculo trabalhando completamente. Então normalmente quando a gente aplica uma corrente de média frequência, o nosso objetivo
diminuir as chances de que ocorra essa inibição de Vedensky. E essa inibição de Vedensky ocorre, então, por uma somatória de pulsos que despolarizam o músculo, que é o que a gente chama de efeito Guild-Mester, só que em alguns momentos você precisa ter um repouso entre esses pulsos. Para isso, dentro dos parâmetros da corrente russa, existe um parâmetro que vocês estão vendo escrito aí embaixo, que é chamado de ciclo de trabalho. Então, dependendo do quanto você quiser diminuir o recrutamento do músculo, né, para evitar essa tetanização, você pode aumentar ou diminuir o ciclo de trabalho, daqui a pouco a gente fala dele especificamente. Tá? Esse trabalho aí que eu queria mostrar para vocês, que tem vários pesquisadores brasileiros, né, na verdade todos, avaliou a comparação do pico de torque, ou seja, da capacidade que o indivíduo tem de gerar força, de gerar torque, né, no quadríceps, com 3 tipos de corrente. Corrente russa, FES e VMS. E o que eles encontraram? Que nenhuma dessas correntes gerou mais torque do que a outra. Todas elas conseguiram gerar torques bem parecidos, tá? Apesar da corrente russa ter gerado menos torque, não teve diferença estatística significante, tá? Só que para dor, né? No caso, para a escala visual analógica de dor, vocês observam que a corrente russa gerou menos dor nos pacientes, 6,8, comparado com 8,3 e 8,4 no FES. Então, assim, apesar de gerar um pouquinho menos de torque, como esse trabalho demonstrou, a corrente russa, ela é menos dolorida durante a aplicação, comparado com o FES e com a VMS, que são correntes de baixa frequência. Então, essa é a principal diferença de utilizar a corrente russa na prática comparado com o FES. As duas vão ser efetivas para contrair o músculo e para gerar força durante o exercício e para aumentar o recrutamento muscular. Só que a corrente russa é mais confortável e menos dolorida do que o FES e do que a VMS. Beleza? Mas basicamente durante a contração muscular, o recrutamento muscular, você não vai ter diferenças tão significantes assim entre elas. Quais são os parâmetros então que nós temos que escolher? Frequência de modulação, então vai continuar sendo a mesma ideia. Fibras do tipo 1, fibras vermelhas de 30 a 50 Hz. Fibras do tipo 2, que são as fibras brancas, de 50 a 100 Hz. A mesma coisa do que o FES. Tempo de pulso. Nós não ajustamos tempo de pulso na corrente russa. O FES, lembra que a gente ajustava? Fibra vermelha de 200 a 300 microsegundos, fibras brancas de 300 a 400 microsegundos. Na corrente russa, esse parâmetro vai ser fixo, a gente não muda. De 400 microsegundos. É um parâmetro que não é modificável no aparelho. E aí o T-on e T-off, a gente vai levar a mesma regra lá do FES. Então, pacientes que têm hipotrofia, têm muita incapacidade muscular, a gente vai realizar aquela relação lá de 1:3. E pacientes que sejam fracos, 1:2. Em pacientes que tenham capacidade muscular, já estejam acostumados com a corrente, com os exercícios, 1:1. Então, ao mesmo tempo que eu colocar no tempo de contração, eu vou colocar no tempo de repouso. E, diferente do FES, nós temos aí um parâmetro que não existe na corrente FES, que é chamado de ciclo de trabalho, beleza? Ciclo de trabalho significa o seguinte: é o tempo que o pulso vai trabalhar. Então, se eu tenho uma corrente russa e eu escolho lá que ele vai trabalhar com 10%, significa que esse pulso que vocês estão vendo desenhado aí na slide, ele vai trabalhar só 10%. Se você escolher 50%, ele vai trabalhar metade dele. Tudo bem? E esse parâmetro vai de 10% a 50%, ou seja, 10, 20, 30, 40 ou 50%. Antes, né, na teoria, a gente trabalhava assim. Um paciente que é muito fraco,
Para você evitar fadiga e evitar a tetanização, a gente vai colocar esse pulso para trabalhar muito pouco, 10%. Num paciente que é mais forte, mais treinado, a gente vai deixar o pulso trabalhar o máximo que a gente puder, 50%, que é metade dele, tá? E aí, 20, 30, 40 seria uma transição nesse período de ganho de força. Só que existem alguns trabalhos na literatura, por exemplo, esse daqui, que avaliou o efeito desse ciclo de trabalho na capacidade em que jogadores de futebol, indivíduos que não tinham lesão, saudáveis, tinham de gerar força no quadríceps. E eles encontraram que o tipo de ciclo de trabalho que fez com que o paciente conseguisse gerar mais força durante a avaliação do isocinético, durante a avaliação de força no quadríceps, de extensão do joelho, foi o ciclo de trabalho de 20%. Então, o que nós acreditamos? Nós acreditamos que 20% é melhor ser utilizado até do que 50%. Porque com 30%, 40% e 50%, você ainda tem muitas fibras gerando a inibição de Vedensky, a tetanização. Então, a gente utiliza 10% para pacientes fracos e 20% para indivíduos treinados. A gente não utiliza mais 30%, 40% e 50%. Porque esse trabalho aí encontrou que com 20% você gera até mais força do que utilizando 50% do pulso. Então, a gente para nos 20%. A gente tem que escolher de novo a rampa de subida e rampa de descida. Lembra que é o tempo que a intensidade vai chegar no máximo, a rampa de subida, e o tempo que ela vai chegar no zero na rampa de descida. E também escolher o T-on e o T-off, ou rampa de sustentação e rampa de repouso, relacionado à capacidade física do indivíduo, como a gente viu nos slides anteriores, hipotrofia ou um indivíduo muito treinado. A intensidade, assim como no FES, a gente também viu esse slide, neurônios motores, eu tenho que atingir os nervos motores desse indivíduo, certo? Ou seja, eu preciso aumentar a intensidade o máximo que ele suportar, sem gerar dor, desde que seja possível observar contração muscular. A corrente tem que ser capaz de contrair o músculo. Por que isso tem que ser o mais forte possível sem gerar dor? Para atingir os neurônios motores, gerar contração, e quanto maior a intensidade, maior o número de fibras que são recrutadas. Então ela tem que ser o mais alto possível, sem gerar dor no nosso paciente. Até porque dor gera inibição, certo? E a gente usa essa corrente bastante para evitar a inibição. Quais são os materiais utilizados nos eletrodos? Os mesmos do FES, não vai mudar nada, tá? Eletrodos de borracha, que na verdade são de grafite, e os eletrodos adesivos, que a maioria deles são de silicone. Técnicas de aplicação, as mesmas do que o FES também. Técnica mioenergética, em que você utiliza um eletrodo proximal, outro distal no mesmo músculo, ou um eletrodo em um músculo e o outro eletrodo no músculo sinergista desse músculo, o músculo que faz o movimento desse músculo, o mesmo movimento que esse outro músculo que a gente quer recrutar, ou a técnica de ponto motor, em que a gente procura lá a região exata onde o neurônio inferior, né, o motoneurônio inferior, o neurônio motor, se insere no músculo. Então a gente tem tanto a técnica mioenergética, que vocês estão vendo na imagem na vertical, como a técnica de ponto motor que vocês estão assistindo na horizontal. Aplicação lá, os modos, os mesmos do FES, então sincronizado quando eu ligo todos os canais ao mesmo tempo, recíproco quando alterna entre o canal par e canal ímpar, né? Sequencial quando eu tenho o canal 1, depois ligo o 2, depois ligo o 3, então liga o 1 e desligo o 1. Ligo 2, desligo 2, ligo 3, desligo 3, ligo 4. E progressivo, liga o 1, mantém o 1, liga o 2, mantém o 2, liga o 3, mantém o 3, liga o 4, mantém o 4. Os mesmos métodos de aplicação. Na aplicação clínica, exatamente a mesma coisa do que o FES.
Durante o exercício, eu preciso observar a contração muscular. Percebam como o quadríceps dele está se movimentando sozinho aí no vídeo da cadeira extensora. Ou seja, eu tenho um grupo muscular sendo recrutado, os neurônios motores, né, sendo recrutados naquele limiar motor, e a intensidade tem que ser o mais forte que eu puder, o mais alto possível. Quais são as indicações? Assim como fez, reeducação muscular nos pós-operatórios, aumento da irrigação sanguínea, aumento de força, prevenção da atrofia muscular, potencializar um treinamento de força e recuperar pacientes que estejam hipotrofiados, muito fracos, tá? Contraindicação, marca-passos, patologias circulatórias, por exemplo, trombose venosa profunda, todas as contraindicações de um exercício físico, né? E o marca-passo seria uma contraindicação aí do uso da corrente, né? Para não descompensar. Hipertensão arterial sistêmica descompensada, lesões musculares, fraturas recentes, tudo que o paciente não puder fazer exercício, ele não vai poder fazer eletroestimulação com o intuito de recrutamento muscular. Beleza? Então a gente tem parâmetros bem parecidos, que inclusive são os mesmos valores, só que na russa, diferente do FES, nós não ajustamos o tempo de pulso, e nós temos um parâmetro a mais que é chamado de ciclo de trabalho. No mais, as aplicações e os parâmetros a serem escolhidos serão os mesmos. E qual que é a vantagem dela com relação ao FES? Mesmo recrutando um pouquinho menos as fibras musculares, ela é mais confortável. Então, pacientes que têm medo de realizar a eletroestimulação, a corrente russa é mais confortável, é mais tranquila para esses pacientes. Certo?